Eu vou ministrar uma palavra agora com um tema totalmente diferente. Nós vamos falar sobre um tema que não é exatamente estratégico sobre a visão, mas é um tema atual e é um tema extremamente importante de ser ministrado na igreja, que é sobre família. Eu nunca falei sobre família num café de pastores aqui, mas hoje eu vou falar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Eu tenho percebido que muitas pessoas no seio da igreja, elas não têm o entendimento correto do que é uma família aos olhos de Deus. E muitas pessoas, mesmo no seio da igreja, têm tido dificuldades no relacionamento, não têm vivido a plenitude de Deus, por não saberem como Deus vê a família, o que é ser uma família, o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, quais são as relações de prioridade, de importância dentro do próprio lar. E eu quero dizer, a gente que tem um chamado para ganhar vidas, fazer discípulos e multiplicar células, nós precisamos entender que a família é a célula principal. O nosso corpo é formado de células. Se as nossas células adoecerem, nosso corpo vai ficar adoecido. Ele vai perecer. Então, a célula construtiva da igreja é a família. A apóstola Cláudia ministrou uma palavra aqui nesse domingo retrasado, muito forte, dizendo assim, a família existe antes da igreja. E é verdade. Quando você olha para Gênesis, você vê que a primeira relação de Deus com o homem, ela é individual, mas no sentido coletivo, ela se estende para a figura de uma família, um homem e uma mulher. Um casal que depois vem a gerar filhos. E nós precisamos, cada dia mais estarmos buscando a face de Deus, entendemos o projeto de Deus para a igreja e fortalecermos a igreja através de famílias curadas, de famílias saudáveis, de famílias libertas, de famílias que têm um bom testemunho e que através da sua vida plena, da sua vida em amor, em unidade espiritual, em felicidade, elas se tornem famílias sacerdotais. Você vai ter no seu ministério famílias saudáveis no espírito, na alma e no corpo, que serão famílias sacerdotais, que vão gerar segundo a sua espécie. Então vão ser famílias saradas que vão gerar outras famílias que virão a ser saradas também, em nome de Jesus. Você recebe aí? Então dá um aplauso ao Senhor. Mas para que a gente possa viver essa experiência de termos uma igreja de famílias curadas, famílias saudáveis, nós precisamos ter o nosso entendimento aberto a respeito desse assunto. E eu quero rapidamente fazer uma oração. Pai, no nome santo de Jesus, eu quero consagrar a Ti esse momento de ministração da Tua palavra, e ele possa ir muito além, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, daquilo que o homem pode fazer. Quem sou eu? E qual é o meu testemunho para que eu possa ensinar qualquer coisa aqui a estes apóstolos, a estes bispos, pastores, homens e mulheres de Deus? Eu sou totalmente dependente do Senhor e na minha condição humana insuficiente. Mas eu quero pedir que nessa hora o Teu Espírito Santo venha e tome os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas atitudes e possa abençoar este povo, Pai, dando a eles espírito de revelação e de sabedoria, unção e graça, para que através do Teu toque na vida deles, suas vidas, suas famílias, seus ministérios sejam transformados, sejam abençoados, sejam multiplicados de uma forma sólida e de uma forma permanente até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Oro desde já, Pai, pedindo que o Senhor abençoe as famílias que estão aqui representadas, os casais de líderes, de sacerdotes, que o Senhor abençoe os filhos. Meu Deus, tem misericórdia da nossa descendência, livra a nossa descendência do mal, da contaminação, da violência, dos atrativos que esse mundo falso, enganoso e perverso pode oferecer, que a nossa
descendência, meu Deus, esteja coberta, guardada, protegida pelo poder do sangue de Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, porque a nossa descendência é a herança sacerdotal do Senhor. Eles serão os futuros mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas. Eles serão Teus futuros adoradores. Eles serão ministros da Tua casa. Eles serão servos do Teu avivamento, Pai, em nome de Jesus. Então, guarda a nossa família, guarda a nossa descendência biológica, mas também a nossa descendência espiritual, fazendo com que os nossos discípulos, Pai, de geração em geração, possam guardar os Teus mandamentos, possam andar pelos Teus caminhos, possam se conservar na Tua presença, para todo sempre, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim, Gênesis 1, versículo 27. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vire a página da Bíblia e venha comigo para o capítulo 2, versículo 18. Diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos estes seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Queridos, a família é um projeto perfeito de Deus. Ela é a instituição através da qual o ser humano desenvolve e alcança a plenitude desejada por Deus para a vida do homem. A Bíblia diz que existem pessoas habilitadas pelo próprio Deus para viverem sozinhas. Elas fazem essa opção e elas têm essa condição em si mesmas. Mas elas são uma exceção, elas são um caso raro. Que são os eunucos, são as pessoas que são habilitadas por Deus através desse dom, de serem pessoas que são completas se relacionando só com Deus. Porém, a grande maioria das pessoas passou por essa visão de Deus, de que não é bom o homem estar só, de que o homem foi feito como um ser sociável, que tem necessidade de compartilhar a sua vida, que tem necessidade de ser completado através de uma aliança com os seus semelhantes. E Deus estabeleceu isso, dando a ele alguém que viria completá-lo, que viria livrá-lo de um inimigo muito terrível, que é a solidão. Deus olhou para o homem e se compadeceu dele. O casamento, a família, é uma bênção de Deus, é um ato de compaixão de Deus, porque sabe que é difícil uma pessoa ser completa se ela estiver sozinha. E eu quero dizer que se você está sozinho, Deus, que olha para você com olhos de amor e de misericórdia, que tem compaixão de você, vai te libertar da solidão e você vai ser feliz no seio de uma família, em nome de Jesus. Através da obra da cruz, a família foi abençoada de forma definitiva. Portanto, é seu direito ser feliz em família. Ok? Creia e tome posse disso. Você não precisa se conformar com uma família que não é feliz. Porque existem pessoas que são casadas. Mas ser casado não é sinônimo de ser feliz. É verdade isso ou não? Tem muita gente que é casado, mas só está dividindo aluguel.
só está se suportando dentro do mesmo espaço. E não é esse o projeto de Deus para as nossas vidas. Se nós conhecemos a Cristo, nós estamos debaixo de uma bênção que já foi conquistada, que já foi liberada para nós na cruz do Calvário. Deus disse ao pai da fé, Abraão: Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de ti, todas as famílias serão abençoadas. Todos aqueles que viverem segundo a fé que em você opera, terão a bênção sobre o lar, terão a bênção sobre a família. E Jesus Cristo consolidou isso na cruz do Calvário, recebendo essa promessa feita à descendência espiritual de Abraão e dando realmente essa bênção de forma definitiva a todos nós. Então, a igreja tem o direito de ser feliz. A igreja tem o direito de ser ajustada no quesito família. E nós não precisamos ficar sofrendo, porque tudo que for no seio das famílias, sofrimento, dor, possibilidade de dissolução ou frustração na vida das partes, porque o relacionamento não está bem, isso não procede de Deus. Isso é necessidade de libertação, isso é necessidade de cura, isso é necessidade de aconselhamento, porque o casal pode olhar um para a cara do outro e dizer assim: eu te odeio, eu também não quero nem ver sua cara mais. E eu já vi muitos casos assim no meu gabinete pastoral. Mas depois, alguém com amor, com unção, com autoridade, tratou as partes, orou, abençoou, invocou o sangue reconciliador de Jesus sobre aquele relacionamento. E hoje esse casal está feliz, esse casal tem filhos saudáveis, esse casal tem filhos que estão na faculdade, que fazem parte da igreja, que tem um ministério, esse casal tem células, esse casal é um casal abençoado por Deus, é um casal feliz. Aqui, não estou falando de uma suposição, estou falando de pessoas que eu atendi num gabinete pastoral dizendo assim: não, acabou, para mim esse casamento acabou. E isso assim, com coisas graves acontecendo, como adultério, como traição de ambas as partes. Então, nós temos um inimigo espiritual que odeia a família por saber que a família é a base da igreja. E como nós vamos poder viver o avivamento? Como nós vamos poder ter o testemunho da igreja pleno em Cristo se as famílias estão doentes, se as famílias estão enfermas no espírito e na alma? Não será possível isso. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vai completar a sua obra. E nós vamos ser uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja gloriosa, por termos famílias saudáveis no espírito, na alma e no corpo. Quem recebe aí, dê um aplauso ao Senhor Jesus. A sua igreja, o seu ministério vai ser um ministério de famílias modelo. Você recebe? E a família mais modelo do seu ministério vai ser a sua. Quem recebe aí? Glória a Deus. Então vamos lá. Toda a luta contra a família que a gente está vivendo nesses dias, porque você está vendo aí o mal, né, se levantar contra a família, querendo defender ideias e práticas, como a prática aí do homossexualismo. Toda essa luta, toda essa batalha espiritual que a igreja está enfrentando, está encarando nesses dias, testifica de que a família tem o respaldo de Deus. E o mundo trabalha contra a família. Então, cabe a nós cristãos defendermos a ideia da família, salvando as pessoas e ensinando a elas como viver bem em família. Amém? Qual é o trabalho da igreja? Ganhar as pessoas para Cristo, salvá-las, levá-las à libertação, à cura, ao discipulado individual, mas também restaurar a família. Porque uma das coisas que eu quero te dizer a respeito da visão é que a visão tem uma unção completa para restaurar o indivíduo, para restaurar a família e para restaurar a igreja. Amém? Então, a visão tem esse propósito, e essa é a missão da igreja. Nós realmente levarmos pela fé em Cristo Jesus a bênção do Senhor para todas as famílias da terra, como foi prometido a Abraão. Amém? Não haverá avivamento na igreja se não houver avivamento na família. A família não pode ser uma família triste, uma família dividida, uma família que o marido faz parte de uma igreja, a mulher faz parte de outra. Existe isso, querido. Meu filho vai aqui, mas eu vou lá. A família está toda separada, a família não tem uma unidade, a família não tem uma referência única de autoridade. O sacerdote deixou de ser sacerdote. O marido não é o cabeça da família. Muitas vezes há uma distorção onde quem manda é a esposa, quem influencia os filhos é a esposa. E todas essas coisas são anomalias
que vem adoecer as famílias que estão dentro da própria igreja. Quantos aqui são pastores? Você dá gabinete pastoral? E quantos aqui já viram problemas dessa natureza lá? De marido que chega e fala assim, minha mulher não me respeita. Ou então, meu marido não para em casa, não me dá atenção. Para ele tem mais valor as coisas materiais do que a minha vida, do que meus filhos. Eu estou querendo separar desse homem. Eu fiquei aqui nesse domingo, depois de fazer 3 cultos atendendo um casal, até as 11h30 da noite. Dispensei até o pessoal da segurança lá na porta. Falei, pode ir embora que vocês não merecem ficar presos aqui por causa disso. Vou atender esse casal aqui, porque as pessoas falando em divórcio, as pessoas falando em separação. E nós como líderes, e nós como pastores, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa debaixo do nosso cajado. É lógico que as pessoas têm o livre-arbítrio, e haverão casos que serão inevitáveis, porque as pessoas não estão se submetendo a Deus. Mas quando existe submissão a Deus, quando existe uma fé de que Deus pode restaurar aquele casamento, todo e qualquer relacionamento tem jeito. Amém? Pode ter o problema que for, o adultério que for, a infiltração de pecado que for, o ódio que for, Deus transforma tudo isso daí em paz, em amor, em unidade novamente, porque Ele tem o poder de libertar, de curar e de ressuscitar o amor. Amém? Um dos argumentos dos ativistas gays é o seguinte: se o casamento hétero é tão bom, por que tantos casais héteros se separam? Você já viu? Vai lá no cartório lá e vê o número de divórcios que tem. É um negócio assustador, queridos. Tem casamento que não dura um mês. A sua casa, lá na lua de mel, já decide separar. É terrível isso. Não estou falando que isso acontece na igreja, mas eu quero alertar você de que a igreja é o lugar onde o casamento tem que dar certo, onde a família tem que ser feliz. Então nós não podemos permitir que esse testemunho lá do mundo, esse sofrimento, essa dor que o mundo vive, seja vivido também pelos nossos filhos espirituais, pelos nossos discípulos. Então essa palavra ela é importante para ser passada para os apóstolos, para os pastores. Essa palavra é importante para você passar para os seus 12, porque os 12 precisam ser pessoas que têm um casamento feliz, que têm uma família ajustada, e que têm uma família que é testemunho para todas as outras famílias que virão para o seio da igreja. Amém? Então, qual é a resposta para essa pergunta? Se o casamento hétero é tão bom, por que tantos casamentos se separam? A resposta é: sem Deus é muito difícil uma família conseguir ser feliz. Quando eu vejo aí pessoas dizendo assim, nós estamos celebrando aqui 40 anos de casado, eu dou os parabéns, falo assim, que grande vitória. Parabéns, porque no meio de um mundo tão perverso, mal, cheio de perversão, de malignidade, de tantas influências nocivas, um casamento durar todo esse tempo é porque realmente existiu aí amor. Amém? E Deus vai ensinar as famílias da igreja a se amarem verdadeiramente com o amor de Cristo. Muitos casais cristãos não se separam, mas ficam vivendo uma vida infeliz, debaixo de maldição. Quando têm direito à bênção da felicidade, podem ser plenos. O que falta? Falta a ministração, falta o ensino, falta a cura, que graças a Deus, através dos processos da visão, está sendo devolvida à igreja. Amém? Nós não somos a igreja que tem os maiores problemas, os piores problemas, o maior índice de problemas ou de separações. Não. Graças a Deus, toda a cura que nós recebemos no Espírito, nos encontros, nos reencontros, já nos preparam para a gente estar melhor dentro da relação do casamento. Porém, isso precisa ser ampliado. Por quê? Porque Deus não quer só que as nossas famílias sejam famílias estáveis. Deus quer que as nossas famílias sejam famílias felizes. Que o marido tenha prazer de voltar para casa. Que a mulher se apresse, se embeleze, se perfume, que diz, meu marido está chegando de viagem. Os filhos fiquem na porta esperando, pulando, até o cachorro quer entrar no meio de você e da sua esposa quando você está se abraçando. É verdade, a apóstola Cláudia, eu sento no sofá e eu faço essa brincadeira com o meu cachorro, Gabriel. Tem um cachorro com nome de anjo, chama Gabriel. É um salsichinha marronzinho assim, figura, viu? Gente, eu sento no sofá e eu abraço assim a apóstola Cláudia. Às vezes eu ponho ela sentada no meu colo para abraçar ela, só para ver a atitude dele. Ele fica que nem doido, assim, querendo pular no meio de nós dois, assim. Ele quer entrar na nossa barriga, assim. Ó. Ele sobe no sofá e quer entrar no meio dos dois, porque ele diz assim, eu também sou filho, né? E a mesma coisa acontece quando eu abraço as meninas, a Vitória e a Raquel. Então a nossa casa tem que ser esse lugar
que é um pedacinho do céu. E se a sua casa não está assim, eu quero profetizar que pelo poder de Deus ela vai ficar. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor. Eu tenho ficado assim preocupado, pois eu vejo que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, têm um conceito totalmente equivocado do que é uma família. Mas hoje, graças a Deus, é um dia de restauração e de cura para muitos relacionamentos, para muitos casamentos, para muitos ministérios. Os problemas ocorrem por falta de entendimento e por alguns erros de posicionamento dentro dos requisitos da aliança. É verdade isso, falta o entendimento do que é um casamento. As pessoas se confundem, as pessoas elas se desviam do propósito central, elas perdem a noção de como as coisas são, da forma como Deus fez, e elas começam a viver a sua própria fórmula. Elas começam a viver um casamento, um relacionamento, dentro daquilo que é o entendimento que elas têm. Por quê? Porque cada um anda na luz que tem. Então nós precisamos trazer essa luz do que é um casamento, do que é um relacionamento. Amém? E nesse aspecto, o primeiro aspecto é quanto à estrutura de uma família. A família começa no princípio de tudo. Gênesis capítulo 1, texto que a gente leu. Com um homem e uma mulher, um marido e uma esposa, um Adão e uma Eva. Como alguns já disseram aí, não é um Adão e um Ivo. Né? E é um marido e uma esposa. Então preste atenção numa coisa. O que para Deus é uma família? Uma família para Deus não é as contas para pagar. Uma família para Deus não é o carro que a família tem. Uma família para Deus não é o bem-estar dos filhos, a escola dos filhos. Se os filhos estudam na escola classe A ou classe B. O cerne da palavra família é um homem e uma mulher, o relacionamento de um casal. Nada é mais importante do que a relação do casal e o valor que o marido dá à sua esposa e o valor que a esposa dá ao seu marido. Amém? Então, o ponto central, a premissa dessa conversa aqui é: uma família não é tudo que tem em volta. Os filhos são importantes no seio de uma família, mas eles são a derivação do que aconteceu de verdadeiro, de puro, de lindo, de divino, na relação de um casal que se uniu em amor e gerou filhos. Às vezes as pessoas invertem isso, e as pessoas elas entram em alguns processos de colocar os filhos como mais importante que o marido, o trabalho mais importante que a esposa, os bens materiais mais importantes do que a atenção para os filhos. E aí, nesses desvios, nessa falta, às vezes, de entendimento e de postura correta em relação à palavra, é que começam os problemas. Muitas famílias sofrem e se desfazem, porque essa relação começa a ser desprezada. Quanto a outras relações, quando as outras relações começam a substituir em valor e cuidado a primeira. Ou seja, a relação do casal é o mais importante. Está em crise? Está com problema? Senta você e a sua esposa para conversar. Está em crise? Está com problema? Dobra o joelho você e sua esposa para orar. Porque daí é que vai vir solução para tudo. Não tem como o casal estar mal e os filhos ficarem bem. Não tem como o casal estar mal e as finanças ficarem bem. Não tem como o casal estar mal e o ministério ficar bem. Você consegue compreender isso? Eu li um livro do pastor David Shaw, um livro maravilhoso que eu recomendo para você, 50 anos de esperança. E ele fala lá que durante um tempo ele era um pastor tão apaixonado pelo ministério que ele achava que a mulher dele atrapalhava ele no ministério. E ele começou a pedir para Deus licença para se divorciar dela. Verdade. Ele se completava no ministério, ele era pleno quando ele estava na igreja, ele se sentia amado, ele se sentia útil, ele se sentia uma bênção, ele se sentia todo poderoso. Porque uma unção muito linda foi derramada sobre a vida dele, e a igreja dele começou a crescer muito. Então ele era um homem super ocupado, e a esposa dele não estava naquele mesmo nível, naquele mesmo ritmo, naquela mesma entrega dele na chamada ministerial. Então ele começou a achar que ela era um problema, que ela era um estorvo.
E ele começou a falar para Deus: Senhor, acho que o Senhor precisa dar um jeito, tira minha mulher, leva ela, Senhor. Tem uns que estão rindo aí, mas acho que já fizeram essa oração. Cuidado. Mas aí Deus falou para ele, sabe o quê? Em oração: filho, se o teu casamento acabar, o teu ministério também acaba. Amém? Porque nós somos famílias sacerdotais, maridos e esposas chamados para sermos pais e mães de multidão. Amém? O ministério é do casal, o ministério é do pastor e da pastora, o ministério é do apóstolo e da apóstola, porque a igreja de Jesus é uma família. Os pastores são os pais espirituais, os discípulos são os filhos. É isso, queridos, que vai trazer o resgate para todas as famílias da terra. Jesus disse que a igreja era a sua família. Chegaram e disseram assim: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, querendo entrar, mas eles não conseguem por causa da multidão. Minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Ou seja, Jesus estava perguntando: quem é a minha família? Minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a praticam. Então ele está dizendo: a minha família é a igreja. A família de Jesus é a igreja. E a igreja não é uma instituição com fins lucrativos, com fins políticos, com fins pessoais. A igreja é a família de Jesus. E nessa restauração que está havendo nesses dias, Deus quer restaurar essa paternidade do pastor, essa maternidade da pastora, quer colocar, não a pastora atrás do pastor, mas quer colocar a pastora do lado do pastor, porque eles vão representar um pai e uma mãe que vai gerar uma multidão de filhos espirituais. Quem recebe aí? Deus vai te dar uma multidão de filhos legítimos, de filhos espirituais, que vão ser gerados do seu ventre espiritual. Amém? Mas esses filhos vão olhar para você e vão querer ver um modelo de amor, de felicidade, de unidade espiritual. E se eles conseguirem ver isso, eles vão querer reproduzir a experiência do casamento, eles vão querer se casar. E eles também vão querer ser pastores. Tem muito filho de pastor que fala assim: Deus me livre e guarde de ser pastor, porque viu que a vida do pai foi um sofrimento. Porque o pai não conseguiu ser feliz como pastor, porque o pai não conseguiu ser feliz no casamento dele. É verdade. E a gente sabe que Deus, quando se apresenta, fala assim: eu sou o Deus do teu pai. Então, se Deus aparecer para o teu filho e falar assim: eu sou o Deus do teu pai, o teu filho tenha nessa hora uma referência boa e dizer assim: o Deus do meu pai é joia, porque o Deus do meu pai fez o casamento dele ser feliz, fez ele ser um homem próspero, fez ele ser um homem realizado no ministério. O Deus do meu pai é nota 12. Vamos dar um aplauso a Jesus? Vai acontecer assim com o teu filho. Então, vamos voltar para esse contexto aqui. Nada pode valer mais para um marido do que a sua esposa. Nada pode valer mais para uma esposa do que o seu marido. Se houve um distanciamento, um esfriamento, uma tirada de olhos, uma desatenção, vai haver um retorno, vai haver uma restituição do amor, da unidade, do respeito, do foco. Posso ouvir um amém? Amém. Eclesiastes 9:9 diz que a esposa, depois da salvação, para um homem na terra, ouça bem, pastor, a sua esposa, depois do Espírito Santo, depois da sua salvação em Cristo, é o maior bem que Deus te deu. Eu quero escutar elas dizendo aleluia. Aleluia! Vocês são o melhor presente que Deus nos deu depois de Jesus. Amém? Vocês são muito preciosas, as mulheres, as esposas são preciosas. Há pessoas que confundem tudo e amam mais os filhos do que o cônjuge, a casa. Uma vez um pastor chegou para mim chorando no gabinete pastoral e disse assim: apóstolo, minha casa é um brinco, tudo brilha, tudo é perfumado, a minha roupa é impecável, tudo é maravilhoso, a comida é cheirosa, que chama a atenção dos vizinhos, mas minha esposa não olha para mim. Ou seja, para ela o mundo dela era a casa.
A forma dela se relacionar com o marido não era conversar com ele, não era estar com ele, não era passear com ele. Ele fazia tudo sozinho. Está tudo lindo, tudo brilhando, fogão brilhando, geladeira brilhando, cozinha limpa, comida feita lá para a hora que quisesse comer, roupa lavada, passada, engomada. Mas é isso que um homem quer? Não. O homem quer a mulher do seu lado. Eu falo isso. O melhor lugar para uma mulher estar, esteja ele onde estiver, é do lado do seu marido. Porque até se ele estiver num lugar errado, essa mulher que é uma mulher de Deus, ela vai orar, ela vai interceder, ela vai dar um jeito de tirar ele daquele lugar. É verdade. Agora, se ele estiver sozinho, ele está desprotegido. Se ela estiver sozinha, ela está desprotegida. Ontem eu ministrei a vida de um pastor. Falei assim, fica atento, porque você está dizendo que a sua mulher está sendo assediada lá no trabalho dela. E isso daí não é culpa dela, não. Isso aí é ausência tua. É você que está falhando na oração, é você que está falhando na presença, é você que está falhando no carinho e na atenção com ela. Então ela fica vulnerável. Eva só foi lá bater um papinho com a serpente porque o marido estava distraído com outras coisas. Então a gente precisa ter isso dentro da nossa vida, dentro da nossa relação, com uma estrutura compreendida, vivida, consolidada, porque tem muita gente, querido, olhando para você. Você é um líder de multidão. Eu não estou exagerando, não. Estou falando verdade. No conceito de Deus, você é um líder de multidão. Você, esposa, é uma líder de multidão. E as pessoas vão olhar para você e vão querer ver Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão querer ver um testemunho de uma família que é feliz. Se as pessoas virem isso, elas vão falar assim, achei o meu lugar. Porque lá em casa a minha família não é feliz, então eu quero vir aqui e viver essa referência, aprender esse modelo, porque se eu não conseguir salvar pelo menos meu pai e minha mãe, eu não vou passar no meu casamento o que eles passaram. Você consegue compreender? As pessoas estão em busca dessa referência de família, e isso começa na célula. Sabe qual foi o nosso êxito aqui na Igreja El Shaddai? As células de casal. Porque as pessoas chegam lá com essa referência de família destruída. Muitos jovens, queridos, de mais de 30 anos, eles já desistiram de casar. Eles não querem casar. Eles falam assim, eu nunca vou casar na minha vida. Por quê? Porque quem casa não é feliz. O casamento dos meus pais não deu certo. Eu só vi eles se estapeando, brigando, se odiando. E eu não quero casar. Ou as pessoas do mundo, essas pessoas que a gente tem que transformar em vidas salvas, em discípulos de Jesus, elas vêm com esse testemunho, com essa referência. E elas precisam ter a restauração dos princípios, a restituição dessa identidade da família que começa numa célula. Então, a pessoa que chega com a vida dela assim, conturbada, com a mente dela subtraída dessa ideia da família, do casamento, chega numa célula e vê um líder espiritual e vê uma esposa do lado dele. Um ora, o outro prega a palavra. Um pede o dízimo, o outro ministra sobre casamento. E dessa forma essas pessoas começam a ter esse sonho que na verdade foi sufocado no espírito delas, ressuscitado. Porque elas começam a ouvir a palavra de Deus e começam a ouvir dizer, tem uma bênção para a sua família. Deus quer que você seja feliz. Deus não quer que você viva sozinho. Deus quer que você tenha alguém. Amém? Não é bom que o homem esteja só. Aleluia. Então, há pessoas que confundem tudo. Amam mais os filhos do que o cônjuge, a casa do que o cônjuge, o carro do que o cônjuge. Já vi assim, choramingo de esposa dizendo assim, apóstolo, ele passa o domingo polindo o carro. O carro brilha, mas faz meses que não tem um avivamento lá em casa. Você já entendeu, né? O cara está tão apaixonado pelo carro que ele esqueceu das obrigações dele como homem. É verdade. Tem gente que entra nessas paranoias aí, que entra nessas loucuras. E não entra por mal, às vezes entra porque está distraído, porque não está percebendo seu papel, sua função, não está conseguindo viver a relação do casamento como Deus a vê. E o amor que suplanta, às vezes, o amor do cônjuge, pelo carro, pela casa, pelo trabalho e até pelo cachorro, ou pela preocupação de ter tudo em ordem e as contas pagas, isso é fruto dos resquícios da idolatria, aonde o filho é um ídolo, o trabalho é um ídolo, o carro é um ídolo,
O dinheiro é um ídolo. Aqui na igreja nós tivemos o cúmulo de ter um rapaz que dizia assim para a esposa, tamanho era o amor dele pelo dinheiro: você tem que pagar aluguel para morar comigo, porque essa casa em que nós moramos é minha. Eu não preciso dizer para você que esse rapaz não está mais nessa igreja e nesse casamento existe mais. Acabou o casamento. Porque ele era escravo do amor ao dinheiro. Né? Ele era uma pessoa idólatra. O que a palavra de Deus diz a respeito da avareza? Que a avareza é idolatria. Então eu quero te dizer uma coisa, ó, presta atenção. Conceitos de família. Casou, vem 3 filhos de um lado, 2 de outro, porque tem casais que se casam e já tinha outro casamento que não deu certo, aí Jesus consertou tudo, Jesus deu uma nova oportunidade, casou. Não tem assim, meu filho, seu filho, o meu dinheiro, seu dinheiro, o meu carro, seu carro. Casou, é tudo uma coisa só. Dá para entender isso aí? Não tem negócio de meu filho, seu filho. Você elegeu aquele homem para ser seu marido, ele é pai dos seus filhos. Ah, vai ter que ter um ajuste, ele tem que conquistar eles. Tem que conquistar, tem que ajustar, porque o pecado deixa consequência para o resto da vida. Então, às vezes, tem algumas indiferenças, algumas rejeições, alguns problemas de temperamento, de entendimento, tudo bem. Mas, na cabeça do casal, tem que estar estabelecido que tudo é comum. O dinheiro é um só, o carro é um só, a casa é um só, tudo é dos dois, inclusive os filhos. Porque não dá certo, queridos. Começa problema quando o marido quer corrigir o filho que ela trouxe, aí ela não aceita, não, para falar com o meu filho você tem que falar primeiro comigo. Aí o contrário também é verdade, a esposa não aceita o filho dele. Isso tudo é falta de libertação, é falta de cura, é falta de entendimento, é a ignorância que está descrita lá no livro de Osés, que fala assim, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Amém? Às vezes esse filho que veio do outro casamento não teve culpa de nada que aconteceu lá. Ele recebeu de Deus a graça, a bênção de ser restituído através daquele pai, que não era o pai dele, mas que casou com a mãe dele para ser a restituição de um pai. Mas tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que não se abrem para isso. E aí o que acontece? Começam os problemas e essa família pode sofrer ou pode até se desfazer. Ok? Então, as pessoas, sem perceber, elas vão fazendo essa confusão de valores. Mas Jesus hoje nos ajuda com um teste. Preste atenção. Se o Senhor aparecesse hoje diante de você, como Ele fez com Abraão, em relação a Isaac, e dissesse assim para você, me entregue agora em sacrifício a pessoa que você mais ama nesta vida, quem seria esta pessoa? Estou dando tempo para você pensar e não errar. Se a sua resposta não é o seu cônjuge, o seu casamento está com problemas. Que a tendência é pensar no filho. Outro pensa até em outra coisa. Senhor, leve a minha esposa, mas não me tire a minha unção. Verdade. Entendeu? Então, quando a relação entre o casal não vai bem, nada mais poderá ir bem. E eu digo para você, existem raízes de iniquidade, raízes de idolatria, raízes de rebeldia plantadas dentro de nós que precisam morrer, precisam ser extirpadas. E a nossa mente precisa ser renovada segundo a visão de Cristo, segundo a mente de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o padrão é a palavra. E eu quero dizer, a gente não pode amar mais o filho do que o marido, do que a esposa, porque o filho veio depois, como fruto de um amor que talvez tenha se desgastado. Mas se houve esse desgaste, para o próprio bem dos filhos, esse amor precisa ser ressuscitado. Então é importante nós entendermos isso e nós falarmos, não, tá bom, Jesus, obrigado que o Senhor me deu um parâmetro. E eu preciso agora retomar as coisas aqui em casa, eu vou olhar com mais atenção para minha esposa, eu vou orar por ela. Tem essa ideia aí no mundo, né, de que a mulher fica orando em casa e o marido vai trabalhar. Mas não é não. A palavra de Deus diz que o homem de Deus ele é sacerdote do lar. E quem deve interceder pela sua esposa é ele. Ele que é o querubim protetor que ora pela sua esposa para que ela seja
santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, gloriosa como é a igreja. Jesus está lá intercedendo pela sua noiva. E você? Homem. Então, são conceitos, sabe, assim, errados, que Jesus está confrontando na nossa vida hoje. Quem tem que orar pela esposa, pelos filhos, é o sacerdote do lar. O sacerdote, ele entra na presença de Deus para interceder por um povo. Você, como sacerdote de uma família, você é convidado por Deus para entrar na presença dele e apresentar diante dele a sua esposa e os seus filhos. Para que a sua família seja um modelo de felicidade, de prosperidade, de santidade, de tudo. Amém? Então, nada mais poderá ir bem se o casal não for bem. Nem os filhos, nem a casa, nem o trabalho, nem nada. Verifique que Eva foi criada para estar junto de Adão, para amá-lo e para ajudá-lo. Eu sempre falo essa brincadeirinha aqui nos casamentos. Deus podia ter tirado Eva de um osso da cabeça, não podia? Mas aí a Eva ia pensar que ela era maior do que Adão, que ela era mais importante que ele, que ela devia estar em cima dele. Podia ter tirado do pé, não podia? Mas se acontecesse isso, ia pensar que era para ela estar sempre embaixo dele. Podia ter tirado das costas, aí ela ia pensar que era para estar atrás dele. Tirou aqui da costela, do lado. Para quê? Para a mulher estar sempre ao lado do seu marido. E o marido deve desejar a mulher do seu lado, porque ela é o seu complemento, ela não é o estorvo, ela não é o atrapalho, ela não é o problema, ela é, da parte de Deus, uma solução na sua vida. Ai de mim, se eu não tivesse a apóstola Cláudia na minha vida. Ia ser complicado o negócio, né? A gente não estava nem na metade desse avivamento aí. É verdade, queridos, porque nós precisamos entender que o casamento, essa unidade de marido e esposa, essa cumplicidade, esse trabalho conjunto, coordenado por Deus, ele é a solução de Deus para essa geração. É a família que vai salvar a sociedade. A sociedade está doente porque a família está doente. Mas se a família for curada, a sociedade vai ser curada. Amém? Então, verifique isso, que Eva foi colocada do lado de Adão para amá-lo, para ajudá-lo. É da relação de amor e de unidade do casal que deriva o bem-estar dos filhos, a alegria do lar, a prosperidade da família, o êxito do ministério. Amém? Os seus discípulos não disseram isso para você ainda, mas eles estão olhando para o seu casamento, eles estão sondando, farejando você no púlpito, porque a ovelha é um bichinho preparado para farejar pastor. E você pode chegar lá no púlpito querendo enganar eles, dizer que o seu casamento está uma bênção, mas eles vão ler que você está triste, eles vão ver que a coisa não está boa, eles vão perceber que a pastora não está feliz, porque ovelha é um bichinho preparado para farejar pastor. Então vamos consertar o negócio para que tudo fique bem e esse rebanho seja um rebanho feliz. Amém? Então vamos lá. Quantos filhos feridos e revoltados há no mundo pela separação dos pais? Quantas pessoas com a vida financeira abalada pelas pensões alimentícias e pela desestrutura emocional produzida pela separação? Eu tinha um amigo em Brasília que ele dava pensão para 4 mulheres diferentes. Verdade, verdade. Ele só trabalhava para pagar a pensão. Ele ganhava, todo o dinheiro que ele ganhava, ele pagava a pensão, porque ele já tinha formado 4 famílias, ele tinha um filho com cada mulher lá. Então ele tinha que dar pensão para 4 pessoas diferentes. E eu quero dizer para você, talvez você esteja feliz, tranquilo, sossegado dentro da igreja, porque dentro da igreja não tem essas coisas. Mas lá no mundo tem gente desesperada, angustiada, com a vida arrebentada e com esse histórico de vida. E é para essas pessoas que nós fomos enviados. Amém? Jesus veio para salvar os que estão doentes, curar os que estão doentes. E nós somos as mãos, os braços, as pernas, a boca de Jesus, o coração dele para amar esse povo desesperado. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Quantos filhos estão feridos pela desestrutura emocional produzida por uma separação? A relação de marido e mulher precisa ser cultivada e aperfeiçoada a cada dia através de alguns cuidados. Então, vou falar praticamente, rapidamente, já estou terminando. O exercício do perdão. É preciso saber perdoar e saber pedir perdão. É fundamental na reciclagem, na renovação de um casamento, de um relacionamento. Marido e mulher, aprender a reconhecer suas falhas. Senão fica aquela síndrome adâmica lá, aquela síndrome do Éden lá, de um transferir a culpa para o outro. Sabe assim?
Adão, que pecado foi esse que você fez aí? Foi a mulher. Mulher, que pecado foi esse? Ah, foi a serpente. Serpente, que pecado foi esse? Ah, o culpado foi o Senhor. Então, um fica transferindo a culpa para o outro dentro do relacionamento, e isso nunca traz cura. O arrependimento é a única coisa que traz libertação. O arrependimento é a única coisa que traz cura para a alma. O arrependimento é a única coisa que nos leva de encontro a Deus e a vontade de Deus, que é a reconciliação das pessoas com Deus e das pessoas consigo mesmas. Então não tem reconciliação no casamento enquanto aquele princípio que foi quebrado, aquele pecado que foi cometido, não for confessado, não for passado por arrependimento. Não pode haver na nossa vida nada escondido. Se tem duas pessoas com quem a gente não pode ter segredo, é com nosso cônjuge e com o nosso pastor. Nossa vida tem que ser um livro aberto. Você tem um pecado escondido aí dentro do teu casamento, uma coisa que você não teve coragem de confessar para a esposa, com medo dela te pôr para dormir no sofá lá um mês, então confesse. Limpe a área. Por quê? Porque Deus vai trazer restauração. Ela vai ficar meio brava no começo, vai ficar uma semaninha sem conversar com você, mas depois o Espírito Santo vai usar a matéria-prima da verdade para gerar perdão e reconciliação no coração dela. É verdade isso. E vice-versa. Às vezes, problemas que estão impedindo o ministério de fluir, não está no ministério, está na vida dos líderes do ministério. Amém? Então, nosso casamento tem que ser um lugar de transparência e um lugar permanente de exercício do perdão. Não viva com mágoas, perdoe. Tem pessoas magoadas, que vivem magoadas. E elas cultivam aquela amargura, elas se lembram do passado, elas se alimentam daquela lembrança. Não. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Cada dia que amanhece é um novo dia para você escrever uma nova história. Então não fique lá, lá na lua de mel ele não me comprou aquele sorvete de morango com limão que eu queria, lá na Biquinha, em São Vicente. Tem mulher que lembra de uma coisa assim, 15 anos, e não perdoa, e não esquece, e aí não vê, ele já comprou uma sorveteria para você aqui, nesse tempo agora, e você não percebeu que você está presa naquele sorvete lá da lua de mel. Né? Então, as mulheres têm mais essa dificuldade de perdoar. O homem ele é meio, assim, ele é rápido para ferir, mas ele também é rápido para perdoar. Com ele, a coisa resolve mais rápido nesse aspecto. A apóstola Cláudia, quando a gente entra em algum conflitozinho lá em casa, eu peço perdão no primeiro dia. Ela demora 3, 4 dias para vir pedir perdão. E aí, quando ela vem pedir perdão, eu falo assim, eu quero saber do que você está me pedindo perdão. Porque eu quero entender se você se arrependeu mesmo. Né? Porque só perdão da boca para fora não resolve nada. Mas se o perdão for do espírito, do coração, então as coisas vão ser consertadas por Deus. E às vezes eu sei que o erro é meu, então eu falo assim, Jesus, por favor, está chata essa situação de ficar aqui sem conversar. Conserta o que eu estraguei, Senhor. Amém? Então vamos lá. Saiba perdoar, saiba pedir perdão, seja humilde. Aprenda a reconhecer as falhas e também a corrigi-las. Tem gente que só vive pedindo perdão. O casal que estava aqui comigo até às 11 horas da noite falou assim, apóstolo, ele me pede perdão todo dia, mas no dia seguinte ele repete a mesma coisa que ele fez. Então, a gente precisa aprender que verdadeiro arrependimento é tomar consciência do erro, confessá-lo e não fazer mais. Matéria de encontro com Deus. Quem já passou no encontro? E como é o encontro? Não me convenci. Como é o encontro? Glória a Deus. Segundo aspecto, a prática do diálogo. Não deixe que filhos, discípulos, iPad, iPhone, iTV no quarto. iTV no quarto, que é um perigo. Porque de repente você está lá com aquela saudade da sua esposa e ela está lá, mas o Brad Pitt, esse homem desse filme é tão lindo. Mas isso é que é um homem. O quê? Espera aí. Isso é que é um homem de verdade. O marido, que negócio é esse? Né? Aí fica ruim a situação. Então não deixa a televisão competir com a sua beleza, com o seu sex appeal. Né? Não deixe essa televisão maligna entrar no seu quarto. Não deixe, não. Põe essa televisão lá fora. Em nome de Jesus. Né? É verdade.
A televisão rouba, aí o marido quer ver o futebol. A mulher está com saudade do marido, e aí ele só quer ver a bola rolar. Não dá. Não dá. Tire essa televisão do quarto, em nome de Jesus. Parece que é bobagem. Outro dia chegou uma pastora do ministério. Apóstolo, meu marido tirou a televisão, agora só fica no iPad. Eu falei, iPad para ele tirar isso daí também. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque parece que não, queridos. Mas esse negócio de Twitter, esse negócio de iPad, esse negócio de iPhone, esse negócio de Facebook, preste atenção, essas coisas, elas aproximam os distantes e afastam os que estão perto. Já prestou atenção? Você está em comunicação com o nego que está lá no Japão. O cara está lá, ô pastor Marcelo Nime, meu colega 12 de equipe lá no Japão, discípulo do apóstolo Renê, você está lá mandando mensagem, a tua esposa está aqui do lado querendo ter um diálogo com você e você está hipnotizado. Agora eu vou falar com a Coreia, agora eu vou mandar um negócio lá para o meu amigo do Canadá e tal, e agora eu vou falar com o apóstolo Renê, agora eu vou mandar um Twitter para o apóstolo Fábio. Você perdeu a comunhão, você perdeu um tempo precioso com a tua esposa, com os teus filhos, porque você está lá inebriado, embriagado por uma janela aberta para o infinito. Ok? Então, cuidado com isso daí. Tome cuidado para que nada substitua o diálogo e a intimidade com o seu cônjuge. Parece que eu estou falando de coisas muito banais, muito simples, que todo mundo já sabe, mas a questão não é saber. A questão é praticar. Amém? Hoje o que Deus está procurando ver na vida do seu povo não é o conhecimento das coisas que precisam ser feitas, mas sim a prática das coisas que nós já entendemos e já sabemos que tem que ser feitas. Ok? Terceiro aspecto, o marido orar pela esposa. Ele é o sacerdote, a esposa orar pelo seu marido. O casal orar junto. Mateus 18:18 diz que há um poder na concordância. Tudo aquilo que dois dentre vós concordarem na terra, Deus vai concordar no céu. Eu adorei lá a manifestação pacífica lá, porque todo mundo falou. Pastor Silas Malafaia foi brilhante lá no discurso dele. Magno Malta também foi espetacular. E aí depois ele falou assim, vamos fazer uma oração. E foi uma oração rápida, uma oração simples, de concordância. 50 mil pessoas deram as mãos. E a oração foi a seguinte, Pai, eu sei que o Senhor ama o Brasil. E nós estamos aqui reunidos como teu povo, como a tua igreja, como cidadãos dessa nação, pedindo que o Senhor não aprove leis malignas que venham prejudicar a família, a liberdade de expressão e o teu povo que habita nessa nação. E nós concordamos com isso. Em nome de Jesus, amém. Cada um foi para sua casa e o Thales começou a cantar. Amém? Então, pronto. Poder da concordância. Você e a sua esposa, o que vocês decidirem aqui na terra, juntos, orarem juntos, concordarem juntos, na direção do que Deus quer, Deus vai concordar no céu. E essa unidade representa o poder apostólico da igreja. Amém? Essa unidade de casal. Por que Jesus mandava os discípulos de 2 em 2? Porque 2 é a igreja. 2 é manto apostólico. 2 representa a igreja de Jesus definindo aqui na terra como as coisas vão ser desde o céu. O céu fica esperando um comando da terra. E se esse comando for dado em conjunto, muito poder vai ser liberado. Porque a Bíblia diz, 1 põe 1000 a correr, 2 põe 10.000. Gerar céus limpos sobre o lar. Ponto número 4. Há casais que contaminam os céus espirituais do seu lar com palavras agressivas, murmurações, xingamentos. É preciso arrepender-se, pedir perdão a Deus e retirar essas palavras das mãos de Satanás. Depois da discussão. A Bíblia diz o quê? Não profetize debaixo da sua ira. Você está irado, você fala cada coisa tão absurda. Depois o marido falou assim, você falou isso. Eu falei isso? Eu sou uma mulher de Deus, eu jamais faria isso. Mas naquela hora o capeta pegou sua boca e fez você falar isso. Então precisa se arrepender, tirar essa palavra da mão dele, porque essas palavras ficam lá como céus espirituais de bronze, impedindo as orações, impedindo o derramar do avivamento. Amém? Não haver omissão de deveres da aliança. É dever do marido amar sua esposa, respeitá-la, alimentá-la,
Tem aqueles maridos que não querem trabalhar, aqueles maridos que não estão nem preocupados com as contas. Aí a mulher começa a falar com ele, amor, tem que pagar as contas, ó, já está com 2 contas atrasadas, já está com não sei o que atrasado, já não pagamos a net, não pagamos não sei o que, não pagamos a escola das crianças. Ei, mulher, que isso? Você vai querer mandar em mim falar que conta que tem que ser paga? Né? Então, é preciso entender as funções. O marido, ele precisa tomar frente das coisas, porque ele foi constituído por Deus o provedor da sua casa. Ele alimenta a sua esposa e os seus filhos. Isso está escrito lá no livro de Efésios. E também, no mesmo livro, o livro de Efésios, diz que a esposa deve respeitar o seu marido. Nenhuma mulher aguenta, nenhum marido gosta ou aguenta uma mulher mandona. Só tem uma coisa pior aos olhos de Deus do que uma mulher que manda no marido. É o marido que a obedece. Só é pior aos olhos de Deus do que uma Jezabel, um Acabe. Não é verdade? Marido obedecer a mulher é uma coisa terrível. Né? Marido ficar obedecendo a mulher. Então, a mulher tem que ser dócil, meiga, companheira, mas não mandona, não empurra ele. Se a mulher ficar empurrando, vai aqui, vai ali, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer assado. Né? Procura aí na internet um vídeo que tem lá que chama assim, A Mulher Rixosa. É a mulher do Murilo. Meu Deus, é uma mulher que fala da hora que o marido chega, na hora que ele vai dormir. Quem já viu esse vídeo aí? É um negócio terrível. O cara que tem uma mulher daquela lá, ele prefere a morte. Ele pede para Deus levar ele. Porque ela fala, e no final ela ainda diz assim, Murilo, sabe qual é o teu defeito? O Murilo não abre a boca o vídeo inteiro. Ela fala meia hora. Ela fala assim, sabe qual é o teu defeito? Você não me ouve, Murilo. Tudo que eu falo para você, você não me ouve. Você fica aí e não fala nada. Né? Lógico, como que ele vai falar? Ela não dá 5 minutos para ele falar? Então, a mulher precisa ser carinhosa, dócil, e precisa resgatar o prazer de estar com ele. Na questão sexual, existe uma diferença entre servir o marido. Nós estamos falando de plenitude, nós estamos falando de excelência no casamento, de felicidade. Tem mulheres que têm um conceito errado na hora do sexo. Eu tenho que servir o meu marido. Se ele tiver com desejo, tem que servir. Que servir nada. Para servir tem empregada na casa, tem mordomo, tem pessoa contratada na igreja. Não tem nada de servir. A mulher não tem que servir marido. A mulher tem que desfrutar do prazer, do amor, da intimidade com ele. E se isso não está acontecendo, precisa haver uma cura. Porque a mulher só faz sexo por obrigação. Cura de alma. Né? Precisa buscar ajuda. Aí pode buscar ajuda de um pastor, de um apóstolo, pode buscar ajuda de um psicólogo. Tem psicólogo cristão, está aí o doutor José França, aí, que pode nos ajudar nessas coisas, é um psicólogo cristão e apóstolo. Né? Muitos casais com esse tipo de problema aqui na Igreja do Shaddai, a gente está mandando lá para ele. E eu acho que está dando certo, porque até agora ninguém reclamou. Né? Então, você não pode ficar lá parecendo uma mulher inflável. É verdade, é verdade. Não, sabe onde é que começa a cura? Na transparência da gente falar de coisas importantes que a vida inteira disseram para nós que era pecado falar isso aí, que não pode falar isso no púlpito, que não pode falar. Vai lá no apóstolo René lá para você ver o que ele fala. Eu aqui, meu amigo, essas coisas que eu estou falando aqui, isso aqui é aperitivo perto do que ele fala lá. Um dia ele falou para uma mulher lá, falou assim, olha aqui, você casou com esse homem aqui, você escolheu casar com ele? Sim. Então, olha o seguinte, você não casou com padre não, tá? Esse homem aqui é homem, ele tem necessidade de sexo, por favor, vai lavar esse negócio aí e fazer sexo com seu marido. Desse jeito. E isso que ele tá contando, que eu estou contando, ele não contou para mim, ele contou isso no congresso lá em Manaus. Então se prepare, meu amigo, que tem congresso semana que vem. Mas isso traz cura, porque às vezes, essa falta de entendimento, essa falta de saúde emocional nas pessoas, que são coisas que as pessoas acham que não tem cura, às vezes que não é problema, porque a mulher já se acomodou naquilo, ela já se submeteu àquilo, ela até perdeu a expectativa de que aquilo possa trazer alguma alegria, algum prazer para ela. Ela pensa que aquilo não tem jeito, que aquilo não tem saída, então tem que ser daquela forma, e não é, queridos. Deus quer restaurar a sua igreja no espírito, na alma e no corpo, e quer que tanto homens quanto mulheres, filhos e discípulos sejam felizes. Amém?
Às vezes, o que pode estar gerando na esposa esse comportamento? Ou no marido, outros comportamentos inadequados também, dele ser indiferente, grosseiro, só pensar nele, né? A mágoa, será que ocupou o lugar do amor? Algum problema psicológico? Algum problema físico? Para tudo há cura, para tudo há solução, desde que haja o desejo de fazer a vontade de Deus e a fé de que possa haver solução dada por Deus. Amém? Então tem médico, tem tudo. Tem mulher que não consegue tirar a roupa na frente do marido porque se acha feia. Então pede para ele investir em você, né? Te pagar uma plástica, te pagar um regime, um spa, não sei, uma academia, alguma coisa assim. Mas não fique desanimado, não fique triste, não fique assim, sem fazer algo. É importante glorificar Deus no nosso casamento e também agradar o outro. Amém? A mulher se cuidar para o marido, ela ficar bonita, ela desejar estar com ele, é um sinal de amor. O marido ser zeloso, ser carinhoso, ser cuidadoso com ela, com os detalhes da vida dela, ser manso, ser amoroso com os filhos, abre caminho para que ela também se abra para as coisas que são de maior interesse, às vezes, para o homem, né? E essas coisas vão trazer saúde para o seu lar, vai haver avivamento na igreja, porque o avivamento já começou lá na sua casa. Amém? Última coisa, acreditar na cura do relacionamento e não desistir dela, fazendo cada um a sua parte. Ou seja, haja pela fé, sabendo que você tem direito a ser feliz. Por exemplo, o senhor está falando todas essas coisas, o senhor não conhece meu marido. Eu não conheço seu marido, mas eu conheço o Deus que escolheu você e escolheu o seu marido, para ser seu marido. Então, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus para o qual não há impossíveis, vai transformar ele. Então eu só vou mudar a hora que o Senhor transformar ele. Não, comece a fazer a sua parte. Faça a sua parte na mudança. Se você está magoado, então perdoe. Se você está um brucutu lá dentro de casa, um australopithecus, você chega do serviço nervoso, daquela reunião com aqueles discípulos rebeldes, parecendo o homem das cavernas, com uma clava na mão, não desconte na sua esposa. Comece a mudar os pensamentos, comece a mudar os comportamentos. Verdade. Ontem eu falei para um discípulo também, falei assim, desculpa, naquela última reunião lá sobre casais, porque era uma reunião de casal, falei assim, você estava parecendo um brucutu. Você estava muito grosseiro, você estava falando coisas da sua esposa na minha frente, que eu sei que constrangeram muito a ela e deixaram ela mais machucada do que quando ela entrou na reunião. Ela saiu da reunião mais ferida do que... Então quem tem que mudar é você. Porque você é o sacerdote, a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Muitos problemas que acontecem na casa, muitas vezes o marido quer pôr na esposa, ela é não sei o quê, ela é muito sensível, é uma frescura, tudo é não sei o quê. Não, não é frescura não, é você que está um grosseirão. Você que está um broncão lá, que não entendeu ainda que Jesus é amor, Jesus é doçura, mansidão, sensibilidade, carinho, né? Jesus não nos trata com cacetada, com palavras duras. Ele nos trata com carinho, com amor. Então, nós precisamos desenvolver esse fruto do Espírito Santo e trazer esses atributos de Cristo para dentro do relacionamento. Então, não desista da cura, não. Não revide as agressões, o desprezo, não. Como casais cristãos, nós temos a referência da palavra, nós temos as armas espirituais. Graças a Deus, agora os pastores têm pastores, para isso que serve uma cobertura. Você está com problema no casamento, você tem a quem recorrer, você tem um líder, você tem uma cobertura, você tem um apóstolo para pedir socorro. Eu já fui falar de problemas do meu casamento, do meu relacionamento íntimo, com o apóstolo Renê. Porque eu vou ficar, é o único casamento meu, é o último, não vai ter outro. Eu vou ficar sofrendo? Não deixo. Não deixo, não. Eu estou ficando velho, eu ainda estou jovem, ainda estou dando para o gasto. Aí eu vou desprezar os meus últimos anos de saúde, de vigor, de alegria, que tem que ser os melhores anos da minha vida, eu vou deixar passar porque as coisas não estão bem? Não, está tudo bem, tá? Eu não fica pensando assim que meu casamento está acabando, não. Está tudo ótimo. Mas eu digo assim, nos momentos em que eu enfrentei crises, eu não me conformei com a crise. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Não se conforma com a infelicidade que o mundo vive, você vai ter que viver também.
Porque o mundo não conhece a Cristo, o mundo está em crise, mas você não está em crise, você está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, tem solução para a sua vida, tem solução para o seu casamento, tem solução para o seu ministério, e o seu lar é a sede do avivamento. À medida em que você caminhar por esta visão, que você passar pelos processos, uma unção maravilhosa de cura, de libertação, de restauração, vai mudar você, e mudando você vai poder mudar os seus relacionamentos todos, a começar do principal, que é com seu cônjuge. Aquilo que eu queria que você guardasse no espírito, no coração, e levasse lá para os teus discípulos tudo na vida de um casal é menos importante do que o próprio casal um para o outro. Se o casal se ajustar, vai ajustar as contas, vai haver trabalho, vai haver bem-estar para os filhos. O apóstolo Edilson de Campo Grande, ele diz uma coisa tremenda, ele fala assim, uma coisa bem simplista, mas eu acho bonitinho. As crianças estão correndo assim em volta, ele fala assim, tá vendo eles aí? É uma criançada tremenda lá na igreja dele, né? Aí ele fala assim, tá vendo essa turminha aí? Sabe o que eles querem ver? 2 coisas, 3 coisas só. Eles querem barriguinha cheia, um teto e o papai e a mamãe se beijando. Está tudo bem para eles depois disso. E é verdade, queridos. Nós precisamos ficar preocupados com que exemplo, com que modelo de família nós estamos sendo para os nossos filhos, porque um mundo cada dia mais nocivo, agressivo, contrário à ideia da família, os nossos filhos têm que conviver nesse mundo. Então, para que eles não deixem de ser a descendência do justo, a descendência que será poderosa na terra, a principal estrutura na vida deles tem que ser a relação com Deus e a relação da família. 2 coisas preservaram Israel contra o grande ultraje que eles sofreram ao longo dos anos. 2 coisas. A primeira delas, a relação forte deles com o único Deus vivo e verdadeiro. Eles foram dispersos, eles foram mortos, eles foram aviltados, eles foram aprisionados, mas eles nunca deixaram de crer no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, no Deus a quem eles deveriam toda a honra, glória, louvor, domínio e majestade, e o fazem até hoje sem o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo e eles têm essa consciência de quem é Deus. Sendo Israel, como diz o apóstolo Paulo, mais zeloso do que a igreja em muitas coisas. Eles oram mais do que nós, eles guardam princípios mais do que nós, sendo que eles não têm o Espírito Santo e nós temos. Por quê? Porque eles vivem pelo temor da palavra, eles vivem porque a palavra está dentro deles. Eles estão com a palavra sendo vivida de dentro para fora. E o segundo aspecto que preservou Israel foi a família. A figura do Shabat, a família reunida todas as sextas-feiras, onde a oração do marido, se você puder ver a tradução daquela oração, é o marido glorificando a Deus pela vida da sua esposa e abençoando a ela e os seus filhos. Então, essas 2 coisas, a relação forte com Deus e a família unida, é o que vai fazer a gente vencer tudo que vier de perseguição, de intenção de tentar nos barrar e nos parar, porque se nós formos um povo unido a Deus e um povo unido em família, nada nem ninguém vai poder impedir o grande avivamento de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu profetizo que isso vai acontecer com você e através de você. Você recebe? Então dá um aplauso a Jesus aí.